Glória a Deus, olha o pastor Raul aqui mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, que está aqui acompanhando o nosso catecismo, que está acompanhando aqui esse maluco ensinando a palavra de Deus. Isso mesmo, estamos estudando o Catecismo Maior de Westminster, segunda parte, o que o homem deve crer sobre Deus. Hoje nós vamos de pergunta número 47. Como Cristo se humilhou na sua concepção e nascimento? Poxa, como ele se humilhou na sua concepção e nascimento? Resposta: Cristo se humilhou na sua concepção e nascimento em ser, desde toda a eternidade, o Filho de Deus no seio do Pai, a quem aprouve no cumprimento do tempo tornar-se filho do homem, nascendo de uma mulher de humilde posição, com diversas circunstâncias de humilhação fora comum. Tá? João 1,14, João 1,18 e Lucas 2, verso 7. Então, Cristo se humilhou na sua concepção e nascimento em ser, desde toda a eternidade, o Filho de Deus no seio do Pai. Ou seja, como eu disse, ele é Deus, não é que ele era, ele é a segunda pessoa da Trindade, único e em essência com o Pai e com o Espírito Santo, dono de todo poder. Cristo é o Logos. O que é o Logos? É a palavra. Quando Deus fala criemos, ele falou no plural, por quê? Porque Cristo, ou seja, faça-se a luz. Quando o Senhor criou a luz, o que foi, na realidade, que ele criou? Quem o criou? O Filho, porque o Filho é o verbo, o Filho é a palavra, o Filho é a ordem. Estão entendendo? A grandeza do nosso Jesus Cristo, a grandeza de quem é Deus, de quem criou todas as coisas, de quem criou não apenas esse planeta, mas todo o universo e todas as leis que regem o universo. O tempo foi criado, coisas básicas como o tempo foi criado por este Deus, por meio do Logos, por meio do verbo, por meio da palavra. Então imagine a grandeza desse Deus. E aí ele obedecia ao Pai, porque o Pai, a quem aprouve, porque convém ao Pai, ou seja, o Pai achou por melhor o quê? Fazer o seu filho se transformar em filho do homem. Por isso esse termo, muitos não entendem por que Cristo é chamado de filho do homem, porque ele se rebaixou e encarnou. Ele foi filho do homem, ele foi filho da matéria. Por isso que ele tem o nome Filho do Homem, porque ele nasceu de uma mulher, e isso é uma humilhação para aquele que é majestade, que tem toda a honra, que tem todo o poder, que tem toda a força, e toda a grandeza. E ele nasceu de uma mulher humilde, mulher de um homem que trabalhava madeira, de um carpinteiro, e era uma mulher judia, em um país onde o quê? Que estava sob ocupação romana. Então vocês sabem de tudo que até hoje esse povo passa em termos de preconceito. Então olha o tamanho da humilhação. De perfeito ele se fez homem. E isso torna o nosso pecado mais feio ainda. Por que torna o nosso pecado mais feio ainda? Simplesmente porque esse Deus Todo-Poderoso sentiu o que nós sentimos, sofreu o que nós sofremos, teve as mesmas vontades que nós tivemos. E ele venceu. Então, mesmo no momento em que ele se humilha e passa por essa humilhação fora do comum, quando ele se torna carne, ele mostra para nós, tá? Ele mostra para nós que ele é perfeito. Olha que coisa magnífica. Lembrando da base bíblica dessa passagem, João 1,14, 1,18 e Lucas 2,7. Tá? Então essa é a pergunta 47. Como Cristo se humilhou na sua concepção e nascimento? Nós temos que começar a entender quem é o nosso Cristo, que o nosso Cristo não é uma brincadeira, não é um bobinho, não é um chapa, não é o cara lá de cima. Nosso Cristo é o Todo-Poderoso, é o Deus magnífico, é o Deus maravilhoso. Tá? Então ele não é qualquer um. Então ele ter se feito carne por nós é algo fora do comum, fora do normal. Amém? Então, semana que vem nós temos a pergunta número 48. Espero que vocês estejam gostando desta série no podcast do Nascido. Fiquem com Deus. Amo muito a vida de cada um de vocês, tá? E não se esqueçam, tudo que você está aprendendo aqui no Catecismo, nós temos cursos no Seminário Nascido de Novo para te ensinar boa teologia, para que vocês possam ter acesso a esse tipo de publicação e entender que ela está debaixo da Bíblia, entender cada pergunta e resposta dessa aqui, tá bom? Então vem estudar com a gente, Seminário Teológico Nascido de Novo, o link está aqui na descrição, tenho certeza que você vai gostar muito de estudar com a gente. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a sua vida
Até a próxima, em nome de Jesus.